Processo seletivo da Fundação Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, edital de 2019, Fundação Saúde, total de questões 30, maioria delas materiais e anatomia, e os outros assuntos aí, uma distribuição quase que uniforme, né? Uma pergunta, duas ali, rádio, e o que sai mais, além dessas, é doenças e prevenção. A prova é extensa, e eu vou gravar para vocês metade, vou tentar ir aí até, ela começa na 11, eu vou tentar ir até a 25 e depois eu faço mais um vídeo para não ficar cansativo para ninguém. Questão 11. Ao realizar um exame clínico, um cirurgião dentista solicitou ao TSB que executasse a profilaxia e que tivesse especial atenção aos elementos 27 e 35 do paciente. Quais dentes, respectivamente, foram citados com esta descrição numérica? Bom, o 27 a gente sabe que é do lado esquerdo do paciente. E o 35 também, né? Então, as opções que tem direito, a gente já pode eliminar, tá? Eliminaríamos a questão, a letra A letra B. Ficaríamos com letra C e letra D. A resposta correta é a letra C, segundo molar superior permanente esquerdo e segundo premolar inferior esquerdo. Todos os dentes que terminam em 7 são segundo molares e os que terminam em 5 são segundos pré-molares, ok? Coloquei para vocês aqui 27, lado esquerdo do paciente, esquerdo da linha, a linha média sagital, e aqui essa linha horizontal representando o plano oclusal. Então, tudo que está acima dessa linha horizontal, arco superior, e aqui abaixo, inferior, ok? Dente 27, portanto, e aqui o 35. Muito bom esse odontograma. A cárie dental número 12 é reconhecida como uma doença crônica, resultado de perda mineral em esmalte, dentina ou cemento, causada por ácidos orgânicos provenientes da fermentação microbiana dos carboidratos da dieta. Gente, olha que definição fora de série da cárie, tá? É o conceito da cárie, é isso daí. Possui um caráter multifatorial resultante da interação de 3 fatores essenciais, descrito por Kiss. Kiss é o autor. Quais são estes fatores? Letra A, dente, microbiota e tempo. B, pH, microbiota, dieta e substrato. C, hospedeiro dente, microbiota, dieta, substrato. E letra D, hospedeiro dente, meio alcalino, dieta, substrato. É a letra C, tá? Hospedeiro ou dente, microbiota e dieta ou substrato. Aqui trouxe para vocês a definição de conceitos de acordo com Kiss. Em 1969, ele desenvolve a tríade etiológica relacionada à doença cárie, tá? E aí tem os 3 fatores essenciais: o substrato oral, bactérias específicas, que eu já falei para vocês que é o Streptococcus mutans, não se esqueçam disso, e a susceptibilidade do dente ou do hospedeiro, que se identifica que a sacarose, o açúcar, favorece os processos da cárie, estabelece o caráter infecto-contagioso da doença e responsabiliza definitivamente falei para vocês, Streptococcus mutans, por sua causa. Este modelo etiológico ou macrotendência multicausal biologicista se torna característico ao estilo de pensamento da ciência odontológica. Aqui está o link que eu tirei essas informações e aqui está o diagrama de Kiss, tá? Para ter essa doença cárie, a gente precisa de micro-organismos, hospedeiro susceptível, o dente e a dieta, rica em carboidrato, açúcar, sacarose. E aí a gente tem aqui uma congruência entre esses 3 fatores, resultando na cárie, ok? Não se esqueçam disso, questão ótima para estudar. 13. Anatomia. Ao examinar clinicamente uma paciente, foi observado que na arcada inferior apresentavam os seguintes elementos dentais. E aqui a gente tem os elementos que apresentavam a arcada inferior. Considerando a representação numérica descrita, considera-se que a idade mais provável desta paciente seja 2 anos, 6 anos, 12 anos ou 15 anos.
Aqui não tem como, 2 anos, tá? Por conta dos segundos molares descidos e também do primeiro molar permanente, ok? Não pode ser 15 anos, por quê? Nem 12, porque ela ainda tem aqui presente os incisivos centrais descidos, e nessa época já de 12, 15 anos já são dentes permanentes. Então a gente ficaria aí com a paciente tem 6 anos, trouxe uma tabela para vocês aqui. A cronologia de erupção de dentes superiores e dentes inferiores, tá? Esses daqui são os permanentes, ok? 14. O principal fator, mais uma de doença, hein? O principal fator de risco para a fluorose é a exposição excessiva ao flúor, devendo os pais serem instruídos sobre como evitar e os profissionais habilitados ao diagnóstico. Assinale a seguir um fator relacionado à severidade e distribuição da fluorose no esmalte dentário. A. pH da saliva. B. Microbiota oral. C. Ingestão excessiva de açúcar. E D. Duração da exposição ao flúor. Gente, a pergunta é sobre flúor, certo? A única das opções que a gente tem flúor é a letra D. Então, portanto, é a única relacionada à pergunta. 15. Observe as seguintes características de um material de uso odontológico. 1. Possui propriedades físicas comparáveis às resinas compostas. 2. Apresenta contração após reação química. Então, não é só reação foto aqui. É virtualmente insolúvel na boca. E 4. Apresenta a espessura muito fina de película. Este conjunto de características é compatível com qual dos seguintes materiais odontológicos? Letra A, cimento resinoso, é essa a resposta. Letra B, cimento de fosfato de zinco. C, verniz fluoretado fotoativado. E D, cimento de ionômero de vidro. Por que a letra A? Possui propriedades físicas comparáveis às resinas compostas. Aí você já matou a resposta, tá? É cimento resinoso. 16. Rádio. Ao acessar um prontuário de um paciente armazenado adequadamente, foi encontrada uma documentação radiográfica feita há cerca de 1 ano. Ao verificar as 14 radiografias periapicais, no caso um exame completo, percebe-se que todas estão extremamente amareladas. Por que ficaram amarelas, hein? Considerando os detalhes descritos acima, assinale o mais provável motivo do amarelamento. Letra A, fixação inadequada. B, revelação por tempo excessivo. Essa 16 é muito boa. C, tempo de exposição reduzido na execução. E D, tempo de exposição excessivo na execução. É a letra A, foi fixado por tempo inadequado, tá? Se você revelar por tempo excessivo, a radiografia ela fica escura. Se o tempo de exposição for reduzido na execução, ela fica clara. E se o tempo de exposição excessivo na execução, a radiografia vai ficar escura. Link aqui da Reviodonto, da onde eu tirei essas definições para vocês, ok? Muito boa para estudar os conceitos desta questão 16. 17. Após a obtenção de moldes de um paciente, é muito importante fazer a sua inspeção visual, assim como a limpeza com enxágue breve e a etapa obrigatória da desinfecção, evitando riscos de contaminação como hepatite, tuberculose e demais patologias. Em moldes obtidos com hidrocoloide irreversível, o meio de desinfecção que alia a efetividade e menor risco à precisão do molde se refere a spray de solução desinfetante. B, autoclavagem por 5 minutos, sem chance, tá? Imersão em álcool 70 por 2 horas e imersão em gluta por 90 minutos. Já vou falar para vocês que é spray de solução desinfetante. Por quê? A autoclavagem, gente, vai gerar uma distorção da moldagem e a temperatura e tempo de autoclavagem ela não vai ser suficiente para a eliminação dos micro-organismos, tá? 5 minutos não acontece nada. Imersão em álcool 70 por 2 horas e também imersão em gluta por 90 minutos vai gerar uma embebição. O que é isso? O molde, ele vai
ganhar água do meio externo, ele vai absorver água. Isso vai acontecer, vai gerar um problema no molde, porque ele vai distorcer. Esse molde vai não ter as suas características originais conservadas, ok? Boa também essa questão para estudar 17. As resinas compostas fotoativadas constituem hoje um dos materiais mais utilizados na odontologia restauradora. Diante disso, analise as afirmativas a seguir. 1. A distância entre a ponta do fotoativador e a superfície da resina composta não afeta a polimerização, afeta e muito, tá? Essa distância ela tem que ser a menor possível entre a ponta do foto e a superfície onde está a resina. 2. Para a maioria das resinas compostas no mercado, a inserção dentro da cavidade preparada deve ser feita de modo incremental, para minimizar os efeitos de contração. Isso está certo. E 3. O polimento correto da resina composta após seu uso clínico minimiza problemas como manchamento de superfície e desgaste. Correto também. Então, está certo, ou estão certas apenas número 2 e número 3, que é a letra D. Eu coloquei uma foto para vocês aqui da ponta do fotoativador até o dente, tá? Então, aqui o dente e aqui a ponta do fotoativador. Perceba que a ponta não toca a superfície. Ela é o mínimo espaço aqui possível. Tá certo? 19. Mais uma de materiais. Os cimentos de ionômero de vidro convencionais têm amplo uso na odontologia, em especial pelo seu conjunto de características. Após o uso clínico do cimento de ionômero de vidro restaurador, selando provisoriamente uma cavidade tipo 1 oclusal, é necessário proteger sua superfície, em especial durante as primeiras 24 horas. Por qual motivo isto deve ser feito? A. Evitar perda precoce de fluoretos. B. Evitar a absorção de água e perda de íons. C. Aumentar a biocompatibilidade com a polpa. E D. Aumentar a união com as margens da cavidade. Resposta correta. Evitar absorção de água e perda de íons. Evitar embebição, que eu falei na questão 16, eu acho, do alginato. Tá? O ionômero também sofre esse processo de embebição e perda de íons, no caso, fluoretos. 19. Ainda, definição de conceitos. Dificuldades no uso do ionômero de vidro. Proporcionamento tem que ser extremamente certo, extremamente exato. O tempo de trabalho ele é curto e o tempo de presa ele é longo. Ele sofre influência de cinérese e embebição. Cinérese é perda de íons, perda de líquido. E embebição é retenção, é o acúmulo, ok? E ele é translúcido também. Eu peguei isso no link da SS White, que é um dos fabricantes de ionômero. 20. Proteção do complexo dentino-polpa pode minimizar os danos à polpa e assim possibilitar o reparo dos tecidos de modo mais eficiente. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 1. O cimento de hidróxido de cálcio convencional para a proteção do complexo dentino-pulpar apresenta tempo de trabalho reduzido, e pouca aderência à superfície da dentina. 2. O sistema adesivo dentinário é considerado como um material para proteção do complexo dentino-pulpa, em especial quando usado em cavidades médias e rasas. 3. A desinfecção da cavidade antes do uso do material de proteção não influencia a ação do material de proteção do complexo dentino-pulpar. Estão corretas? Letra A. Todas estão corretas. B. Apenas 1 e 2. C. Apenas 1 e 3. E D. Apenas 2 e 3. Apenas 1 e 2 estão corretas. Gente, desinfecção da cavidade antes do uso do material de proteção não influencia a ação do material de proteção do complexo dentino-pulpar. É um absurdo isso. Você tem que remover esse tecido contaminado, tá bom? Você não pode colocar o material de proteção com tecido, com dentina contaminada. Não tem como, não tem condição isso. 21. A lesão de cárie é o resultado do desequilíbrio decorrente de um processo, lacuna, de perda e ganho mineral, que acontece na interface lacuna. Os ácidos provenientes da fermentação bacteriana causam perda mineral, caracterizada pelas lacuna.
Nos primeiros sinais clínicos da doença cárie. Ok, ele deu uma definição para vocês aí, faltando 3 palavrinhas. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. Primeira lacuna, o processo é estático. Segunda lacuna, é estático ou dinâmico. Segunda lacuna, a opção que ele deu foi dente-saliva, dente periodonto, saliva biofilme e dente biofilme. E a terceira lacuna, as opções são cavidades, rugosidades e manchas brancas. Já vou adiantar para vocês que é um processo estático, tá? A interface é dente periodonto e é caracterizada por rugosidades, ok? Resposta correta é a letra B. Estuda essa tela aqui, ó, com a resposta, tá? É excelente para a definição de conceitos, não se esqueçam disso. 22. Sobre o risco de acidente com objeto pérfuro cortante durante procedimentos, considerando como risco potencial a AIDS e a ocorrência de um acidente com o técnico, assinale a conduta referente ao protocolo recomendado para este imprevisto. O que ele está falando? Houve um risco pérfuro cortante, o paciente ele era HIV positivo, soro positivo, e o que deve ser feito? Tá? O que o técnico em saúde bucal ou ASB deve ser feito? Letra A. Sorologia do paciente após 60 dias. B. Medicação retroviral por até 4 semanas. Essa é a correta. C. Antibiótico terapia com dose mínima de 1 grama por dia. E D. Desinfecção da área perfurada com clorexidina durante 6 dias. Não. Resposta correta. Medicação retroviral por até 4 semanas. 23. Os cimentos de ionômero de vidro convencionais são considerados como uma boa alternativa para situações em que se deseja selamento de uma cavidade e ação preventiva pela liberação de flúor. Ótimo, isso é um conceito. Para que sua adesão seja otimizada nas superfícies de dentina, recomenda-se que seja aplicado ácido lacuna na cavidade previamente à inserção deste material. A alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior é ácido maleico, ácido fosfórico, ácido fluorídrico e ácido poliacrílico. Gente, aqui ele quer saber qual que é o ácido que ele usa com a manipulação do ionômero de vidro, né? O ionômero vem um pó e vem o líquido. O líquido, ele contém ácido, tá? Qual que é esse ácido? É o ácido poliacrílico, ok? Não é o fosfórico, não é o maleico e não é o fluorídrico. Ácido poliacrílico, coloquei para vocês aqui a bula do ionômero de vidro do produtor da SS White. E aqui fala o quê? Olha só, solução aquosa de ácido poliacrílico. Não é maleico, não é fluorídrico, não é fosfórico. Ok? 24. Mesmo considerando a grande demanda estética atualmente, o amálgama de prata ainda é bastante utilizado em procedimentos restauradores diretos. Para utilizá-lo de maneira correta, é exigido conhecimento da composição, propriedades e manipulação, em especial com relação à quantidade de mercúrio presente na mistura com a liga para amálgama. Assinale a seguir uma consequência do uso de mercúrio em excesso na restauração. Letra A. Maior resistência à fratura. Letra B. Menor resistência à corrosão. Letra C. Maior resistência ao desgaste. E letra D. Menor expansão na cristalização. Letra B é a correta. Menor resistência à corrosão. Ok? Por isso que deve ser dosado certinho o mercúrio e a liga de prata. Tá aí para vocês 2 restaurações em amálgama. E aqui a definição dos conceitos. A composição da liga é a seguinte: prata 65%, estanho de 27 a 29%, cobre 6%, zinco 2% e mercúrio 3%. Olha só, o mercúrio é muito pouco em relação à composição toda, ele representa 3%. Então, se a gente dosar de maneira errada, vai dar problema, tá? O efeito do conteúdo de mercúrio. Pouco mercúrio produz uma superfície rugosa e porosa, que estimula a corrosão. O excesso de mercúrio produz uma redução acentuada de resistência. E o que é redução
O que é a corrosão? Coloquei aqui. É a degradação progressiva de um metal por reação química ou eletroquímica com o meio. Neste caso, a corrosão ocorre na interface entre dente e restauração. 25 e a última dessa primeira parte desta prova. Observe a imagem radiográfica, tá? Podemos afirmar que ela apresenta a seguinte técnica: interproximal, letra A. Letra B, técnica de Clark. C, periapical pela técnica da bissetriz. E D, periapical pela técnica do paralelismo. Não é periapical, por quê? A periapical, ela deve colocar a imagem, na imagem por inteiro, a raiz do dente. E aqui a gente está cortando toda a raiz, ok? Técnica de Clark. A técnica de Clark é uma técnica periapical. E sobra para nós quem? A interproximal, ok? Definir aqui para vocês, a técnica interproximal tem a finalidade de detectar a presença de processos de cáries, adaptações marginais de restaurações e e presença de lesões periodontais, já apresentando comprometimento de estruturas ósseas com destruição de cristal alveolar. Foi como eu disse. Você não viu aqui na definição desse conceito falando que ele vai ver estrutura periodontal, ok? Ele vai ver o quê? Na maioria dos casos, pesquisa entre cáries proximais. Por isso, também o nome interproximal. 26, a gente vai começar no próximo vídeo, tá joia? Ficamos por aqui com a metade dessa prova do estado do Rio de Janeiro. Bons estudos a todos e boas provas.